terceiro desperdício que eu estou mostrando para vocês de forma didática e mais clara para que seja entendível, né, seja bem fácil de entender, é o Muri. E esse tem uma relação direta com sobrecarga dos recursos. Então, eu posso ter uma sobrecarga em função de variáveis que o processo apresenta, sejam elas variáveis do tipo quebra de máquina, falta de operadores ou por alguma outra razão eu preciso sobrecarregar um determinado posto, um determinado equipamento por um período para recuperar aquela produção que não foi atingida. Ou ainda assim, por ter um desbalanceamento da minha linha de produção, eu ter um posto trabalhando num ritmo mais acelerado, ou mais horas, ou mais pessoas disponíveis naquele local para se atender à produção e conseguir manter uma estabilidade razoável dentro da minha linha de produção. Então, quando nós falamos em Muri, nós estamos falando de sobrecarga dos recursos. E aí, por conta da sobrecarga, eu posso ter consequências ligadas diretamente a esses recursos. Por exemplo, se eu tenho uma máquina que trabalha 8 horas e uma outra que trabalha 16 ou 24 horas, eu tenho uma variação muito grande no uso desse equipamento e, por consequência, o desgaste, a frequência maior de manutenções, interferências na manutenção e assim por diante, tá? Mas lá na explicação que eu faço de forma mais ilustrativa, isso vai ficar bem claro, então vocês poderão entender melhor o que a gente está querendo explicar a partir desses conceitos. E aí ressaltando, né, que todos eles podem estar interligados, ou seja, se você tem um, pode ser que você também tenha os três, né? Obrigado, pessoal, e vamos lá para nossas aulinhas. Outro desperdício, terceiro e último, é o Muri, né? Esse aqui é um desperdício que tem relação com sobrecarga de equipamentos ou operadores, né? Então, aqui no caso é sobrecarga dos recursos, né? Tem uma relação muito próxima e muito direta com desbalanceamento, né? Então, vou colocar minha linha de produção aqui de novo, só para ilustrar o exemplo. Digamos que ela seja isso, né? Quando eu tenho aquele fluxo contínuo que a gente viu no exemplo anterior, usando aqui o exemplo de novo, né? Quando nós temos isso aqui funcionando muito bem, né? Essa forma didática e bem ilustrativa aqui do nossos X, né? Eu tenho uma produção de uma linha bem balanceada, né? Agora, quando acontece o seguinte, eu tenho uma produção acontecendo e vamos dizer que esse posto X, esse posto 3 aqui, ele é um posto gargalo, né? Digamos que ele seja um gargalo. Isso significa o quê? Que eu vou ter a produção acontecendo em 1, 2, em posto 1, posto 2, e aqui eu vou ter o quê? Estoque, né? Então, eu vou ter uma quantia significativa de material aguardando que esse posto aqui dê vazão a ele, né? Então, aqui eu tenho estoque intermediário. Esse estoque intermediário são de produtos já processados em 1 e 2, estoque gerado por 1 e 2, e esse posto 3 não consegue dar conta desse volume de produção. Aí o que acontece? Aqui eu vou ter provavelmente uma redução no tempo de trabalho, porque não adianta eu continuar produzindo porque eu tenho estoque, e aqui eu vou ter uma sobrecarga, ou seja, pensando no posto, aqui eu tenho trabalho de 8 horas, 8 horas, 8 horas, e talvez aqui eu tenha que trabalhar 16 horas, né? Agora, se eu tenho esse gap aqui, né? Esse gargalo aqui, aqui eu vou ter o quê? Ociosidade, né? Eu tenho ociosidade no 4 porque ele vai estar aguardando sempre a chegada do material do posto 3 para o posto 4, e entre a chegada de um e outro, né? Chegou um e ele está processando o outro aqui, ó, entre um e outro vai ter um tempo X, né? Se tu for olhar aqui, seriam pelo menos 50% do tempo. Então, quer dizer, aqui eu tenho uma sobrecarga, né? Sobrecarga de trabalho em função do desbalanceamento.
Isso no posto, né? Agora, como é que eu faço para representar isso aqui? Essa resolução desse problema aqui seria o quê? Mais horas, né? Mais horas, como nós já vimos aqui, que são 16 horas de trabalho. Como é que eu vou ter essas horas aqui? Horas extras, né? Hora extra. Mais pessoas. Agora, eu posso colocar mais pessoas aqui? Não sei, tudo depende do recurso que eu tenho. Então, assim, quando nós temos essa dificuldade aqui, ó, bom, aí nós temos a sobrecarga de trabalho nesse posto, né? E quando isso acontece, o que é preciso considerar também? Não apenas a questão da sobrecarga em si, do recurso das pessoas e tal, mas aqui nós vamos ter uma série de outras influências, por exemplo, desgaste de equipamentos e máquinas, né? Equipamentos, máquinas. Além do que, eu vou ter um custo diferente, né? Um custo diferenciado, um custo diferente, porque eu não sei que máquina que tem aqui, não sei o que tem aqui, nem aqui, nem aqui. Mas eu posso, nesse caso aqui, ter uma máquina, muitas vezes, que tem um custo maior no meu processo produtivo e, por alguma razão, eu tenho que usar por muito mais tempo e, às vezes, isso tem alguma influência na minha definição de preço para a venda do meu produto final. Então, se eu não tenho uma boa definição dos meus custos por posto, e justamente nesse posto que eu tenho um custo maior da minha produção, eu tenho essa sobrecarga, esse desgaste, enfim, uma série de outras variáveis que vão influenciando aqui, eu posso ter uma falha na definição do preço final do meu produto. Então, assim, nesse último desperdício, vocês veem que ele tem uma relação direta com a sobrecarga de produção, né? Tanto de equipamentos quanto de operadores, e ele acaba gerando um ritmo bem mais intenso. Aqui eu usei essa linha de produção para destacar o 3 e vocês perceberem que há diferenças entre eles, né? E esse seria um dos motivos. E aí eu preciso ter o quê? Muito mais tempo, muito mais energia, muito mais recursos dispensados para essa operação aqui. E muitas vezes isso pode desequilibrar o custo final da minha produção e o preço de venda do meu produto. Eu posso ter algumas dificuldades, como eu vou precisar trabalhar mais horas, eu vou ter dificuldades relacionadas à logística, estoque intermediário, a questão da mão de obra, talvez eu tenha que ter pessoas de outros postos vindo para cá, eu posso ter variação no meu processo, dificuldades impactando a qualidade do meu produto, enfim, tudo aquilo que não funciona bem conforme esse exemplo daqui, que eu mostrei em azul, né? Tudo aquilo que não funciona dentro dessa lógica daqui, eu posso ter diferentes impactos no meu resultado final. Ou seja, tudo aquilo que tem desequilíbrio dentro de uma sequência de produção vai gerar algumas dificuldades e essas podem ir se somando. Então, que nem eu falei lá no Instagram, nos Reels que eu postei lá, se você tem, vou colocar aqui do lado, se você identifica um desperdício na sua linha chamado muda, presta atenção, porque é provável que vocês tenham os outros dois também. Dificilmente você vai ter apenas um dos desperdícios, o próprio molho, né? É bem provável que os 3 M's vão estar dentro da sua linha de produção. Então, assim, é muito importante dar atenção para esses 3 pontos de referência em relação aos desperdícios e tentar identificar como é que a linha de produção de vocês tem se comportado, como é que eu tenho esse balanceamento entre 2 postos e aqui não é possível fazer o balanceamento. Ah, mas o meu recurso não permite isso, ele tem que ser assim, ponto final. Ok, mas então saiba que esse elemento aqui vai estar dentro da tua linha e vai estar gerando algum tipo de impacto, de alguma forma, no contexto da tua produção, tá bom? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, fazer parte desse trabalho da Império Engenharia, professor Senei, dedicado à engenharia de produção. Obrigado por estar acompanhando esses nossos vídeos, onde a gente fala sobre os 3 M's, que são os desperdícios Muda, Mura e Muri, dentro do conceito de Lean, e com certeza são temas importantíssimos que toda empresa deveria dar atenção, ter cuidado e prestar atenção naquilo que está acontecendo em seu processo.
Então, você que é gestor, você que é engenheiro de produção e está envolvido de alguma forma com o processo de melhoria contínua, dê atenção para esses 3 pontos. Onde eu tenho retrabalhos, excesso de retrabalhos, muita alteração, muita instabilidade no meu processo produtivo, ou ainda sobrecarga de equipamentos ou recursos diversos que eu tenho numa linha de produção. Porque se você tiver um deles, é bem provável que você tenha os outros 2 também e não tenha se dado conta disso ainda. Então, leve em conta esses 3 conceitos, pratique esse exercício dentro da sua empresa, faça um mapeamento e verifique se de fato você não tem um deles ou os 3 deles impactando em diversas formas de prejuízo que a tua empresa pode ter, que é custo, atraso, retrabalho, energia despendida de forma desnecessária, tá bom? Um abraço a todos, obrigado por nos acompanhar e fica aquele abraço a todos vocês e mais uma vez, quem quiser compartilhar nosso trabalho, fique à vontade e se inscreva no nosso canal também, porque estamos aí para contribuir. Um abraço!